das maiores estratégias financeiras da história não veio de um economista, ela veio da Bíblia. E hoje a gente vai usar a história de José do Egito, como ele ficou conhecido, para falar como você administrar bem na abundância e na escassez. Para quem não conhece, né, depois vale a pena buscar a leitura completa, né, dessa passagem. José, ele era um jovem que literalmente tinha sonhos grandes. Ou seja, ele dormia e tinha sonhos, né, ou em algum momento ali do dia dele. E um desses sonhos, né, ele se via ali como uma pessoa que governaria, que teria poder. E ao contar isso, por exemplo, lá, né, para os irmãos, né, entre a família, aquilo despertou inveja nos irmãos, o que levou ele a viver uma situação um pouco delicada do longo da sua jornada. Os irmãos, né, tentaram eliminar ali José e acabaram não conseguindo e venderam José, né, como escravo. José foi viver em uma outra cidade como um trabalhador dentro da casa ali do Potifar, que era um cara de grandes posses na época. E pelo fato, né, dele ter esse poder de administrar, né, e ele fala na essência lá, porque ele tinha essa presença de Deus, José, ele acabou, né, se dando bem nessa situação, porque ele ficou ali trabalhando como um servo, mas um cara, né, de muita sabedoria. Um episódio fatídico fez com que José fosse parar na prisão de forma injusta. Só que a integridade de José, a identidade de José, trouxe para ele, naquele ambiente ali, uma sabedoria, né, um despertar que levou ele, né, numa situação dessa, a ser tirado ali daquele lugar. O que aconteceu na essência? Ele criou ali, né, ou recebeu, né, essa poder, por exemplo, de interpretar sonhos. E aí ele foi interpretando o sonho daquelas pessoas que estavam ali, e uma pessoa saiu, né, um presidiário saiu desse lugar, e enquanto ele estava, por exemplo, lá, né, no momento, né, junto com Potifar, ele lembrou disso, porque José falou, não esquece de mim não. E ele lembrou, né, que o Potifar teve um sonho, só que ele estava encucado, porque ele não tinha, né, quem revelasse o teor daquele sonho, e aquilo estava deixando ele muito angustiado. Então essa pessoa que trabalhava lá junto com ele, que era uma pessoa que servia também, pegou e falou, lembrou, né, de José, e ele, né, o Potifar pediu para trazer José para interpretar esse sonho para ele. E ao contar esse sonho, José interpreta, né, que haveria ali 7 anos de abundância e 7 anos de escassez, onde as vacas, né, ele até relata que as vacas magras comeriam as vacas gordas e as espigas fartas, né, comeriam as espigas minguadas ali. E essa foi a interpretação, né, que fez com que José saísse da prisão e fosse colocado por Potifar, não só por essa interpretação, mas pelo poder que ele tinha ali, né, de administrar, de ser colocado para governar esse período. Então, talvez não é a essência desse vídeo, mas já pode servir para você. Talvez Deus já te deu uma boa ideia, talvez você, né, teve uma luz de alguma coisa que você pode fazer para mudar a sua situação financeira e você não colocou em prática. Muitas vezes o que falta para muitas pessoas é aplicar. Tem uma frase que eu sempre falo aqui com os meus clientes, que é uma das maiores e melhores crenças que eu recebi ao longo da minha vida, né, pelos meus pais, que era: vai buscar conhecimento se você quiser ser alguém na vida. Então, conhecimento só que aplicado, feito, né, mão na massa, é o que vai resolver sua situação. Tem muita gente, né, aqui na nossa sociedade que está obesa de conhecimento, obesa de informações, mas porque não faz nada, não aplica, o resultado não vem, o resultado não muda. Para você que chegou aqui agora nesse canal, né, caiu de paraquedas aqui, ouvindo sobre José do Egito, né, e essa situação toda. Meu nome é Luciane Azevedo, eu sou mentora em finanças comportamentais e aqui eu uno os números e as emoções para fazer com que você construa a sua liberdade financeira. Se você não é inscrito no canal, já deixa aqui a sua inscrição,
Ative o sininho porque toda semana tem vídeo novo no canal. Isso vai contribuir para a sua prosperidade financeira. Já deixa aqui sua curtida se você gostou dessa introdução, né? E encaminhe ao final para um amigo, para alguém que você ama, porque pode fazer diferença também na vida dessa pessoa. Mas vamos lá então aprender com José do Egito como administrar na abundância e na escassez. Porque eu escuto aqui todos os dias pessoas que chegam reclamando do problema financeiro, reclamando que a vida tá ruim, que o cartão de crédito tá muito alto, que a renda tá muito baixa, que tá tudo muito caro. Uma série de coisas, de justificativas que são reais, mas que só ficar lamentando ou falando não vai resolver. Então, José do Egito, ele teve uma postura ali, né, e um plano que mudou o jogo, que mudou toda a situação daquele governo todo ao longo daquele período. Eles iam passar 7 anos de abundância, então seria um período de muita fartura, muita plantação, muito plantio, muita colheita, né? Os animais iam ter mais filhotes, né? Ia crescer, ia prosperar. Então seriam 7 anos de muita fartura, de muita abundância. E como que a gente pode trazer isso para a nossa vida na prática? Talvez essa abundância, ela pode ser o momento em que você tem uma renda, né? O momento que você está trabalhando, aquele período em que você tem saúde, que você pode fazer mais, mas você faz, só que não gerencia, não administra. O que José fez com toda essa fartura? Eles poderiam ter tido 7 anos de fartura e simplesmente ter esbanjado. Já contei aqui uma história, né, que é a história do filho pródigo, que ele estava ali no período que ele pegou uma fartura, uma abundância, que foi parte da herança dele, mas por imaturidade, né, por desejo imediato, ele consumiu tudo. Depois você assiste aqui no canal, tá aí em algum lugar, tá bom? E aí, nesse período de fartura, eles poderiam ter esbanjado, eles poderiam ter gastado, feito festança, né, aproveitado, que muitas vezes é o que a gente faz, a gente vê o dinheiro chegando, a gente quer a melhor roupa, a gente quer a melhor viagem, a gente quer tomar café nos lugares chiques todos os dias, a gente quer viajar, a gente quer uma série de coisas que não é errado, que não né, de mal feito, porque a gente está aqui para poder viver essas coisas boas da vida. Mas a gente precisa ter o quê? Cautela, consciência, né? A gente precisa ser como José do Egito, a gente precisa ter estratégias e planos para a gente não perder esse período. E pode ser que essa abundância hoje seja simplesmente o seu salário que cai todos os meses na sua conta, ou o faturamento que hoje ele é aí, né, dentro do seu negócio, aquele dinheiro que vai o quê? Dar manutenção na sua vida. Só que nesse período de fartura, e aqui eu não tô falando, né, de eu tenho que ter muito dinheiro, eu, né, tenho que ter ganhado uma herança, eu já tenho que ter assim, milhões na... Não! A abundância, ela é aquele período em que você, né, tem condições de trazer o dinheiro, de trazer a renda. E para eles foi, né, naquela jornada, aquela situação de muita fartura. E o que ele fez? Ele poupou, ele guardou, ele não pensou só no agora. Ele não quis gastar tudo hoje, porque amanhã eu me viro. Não, ele compreendeu que o sonho falava sobre 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então, se ele não tivesse preparado, se ele não tivesse poupado, se ele não tivesse separado uma parte para poder viver esse tempo de escassez, ele teria passado muito problema e problemas piores quando viesse a escassez. Só que não foi o que aconteceu. E ainda assim, na escassez, ele foi muito cheio de estratégia para poder passar aquele tempo ainda. Porque mesmo que ele estava ali no período, por exemplo, de escassez, quando as pessoas começaram, né, a gastar tudo que tinha, né, as sobras que foram montando, o que eles fizeram? Eles foram até o José do Egito para comprar, né, daquele mantimento, né, daquele suprimento que ele guardou. E aí ele trouxe mais dinheiro, ele trouxe mais fartura, né, em bens naquela época, né, porque não ia ter, né, talvez a fartura ali da colheita, né, ou dos bichos, porque a situação estava precária, mas ele acumulou o que naquele momento? O valor financeiro que depois, né, ia servir para outras coisas. Então ele vendeu
As pessoas que não tinham dinheiro estavam se vendendo como escravo, e aquilo foi o quê? Acumulando mais e mais e mais fartura para Potifar, né, para aquele governo. Então ele aprendeu a administrar tanto na fartura, na abundância, quanto na escassez. E a ideia aqui desse vídeo hoje é você também aprender a administrar nesse momento bom e nesse momento ruim, porque talvez hoje você está vivendo um endividamento, um momento precário, um momento escasso, só que você ainda está o que? Esbanjando, não está talvez tendo práticas diárias que podem o que? Melhorar essa situação. E aí, ao invés, por exemplo, de ficar só olhando para o problema, para a justificativa, se você talvez para, né, vai criar uma mentalidade, buscar um conhecimento diferente daquele que hoje talvez você tem, que é isso que talvez você está fazendo aqui nesse canal hoje, é o que? De criar um ambiente para esse período de escassez, ele depois, ao passar, você está melhor do que você estava quando chegou nele. Então a ideia é trazer clareza, é usar essa história mesmo para você aprender a se preparar nessa abundância, né? Que é guardar nos momentos bons, separar uma parte do seu dinheiro para depois nessa fase ruim, né? Vamos supor que talvez você adoeça, você fique sem o seu salário, né? Você faça uma transição de carreira, o que, né? N coisas podem acontecer, você ter de onde tirar esse suprimento para poder passar o quê? Esse período de escassez, né? Esse período mais enxuto aí com as finanças. Segundo ponto que José nos ensina aqui é pensar a longo prazo. Se ele tivesse pensado só no dia ali, né, naquele momento, talvez eles teriam consumido tudo, gastado tudo, como eu comentei aqui, mas o que ele fez? Pensou a longo prazo. Então ele poupou pensando a longo prazo. E a maioria de nós às vezes pensa só no hoje, não cria um roteiro, né, do que quer para o futuro. E isso é importantíssimo. E o terceiro ponto que ele nos ensina aqui é administrar com sabedoria, independente da situação, independente de ser fartura, independente de ser escassez, tem que ter sabedoria, tem que ter cautela, tem que buscar estratégia, tem que buscar direcionamento para você conseguir construir, né, a sua tão sonhada aí, talvez, liberdade financeira. Então a realidade, né, com esse vídeo é literalmente trazer essa consciência de entender que se eu tenho renda hoje, deixa eu me organizar, deixa eu poupar, deixa eu ver o que eu consigo fazer para esse meu futuro. Se tá sobrando, então, gente, guarda, né? Porque é o que eu costumo falar, se a gente come toda a nossa semente, a gente não vai ter como depois ter novos frutos. E aí, às vezes, esse dinheiro que você está guardando pode ser uma oportunidade de um curso novo, de uma estratégia que você vai trazer, que vai melhorar você para depois trazer mais dinheiro. Tenha o controle, né? Corrija a rota, evite os descontroles que às vezes acontecem pelo fato de você estar só, né, no hábito, na rotina automática, entendendo talvez que dinheiro é só sobre matemática, igual eu falo aqui com vocês, tá bom? Então, se Deus te deu a direção, né? Se você recebeu aí, né, um caminho, escuta, olha para ela e executa, né? Faça aquilo que está no seu controle. E talvez o que está no seu controle hoje é começar o quê? A evitar gastar no seu cartão de crédito, que já vai ser um ponto para manter aí, né, uma sobra nesse momento de abundância, para quando vier a escassez, se ela vier ou não, a gente está literalmente sujeito você ter como passar por ela, tá bom? E não falar, né, que foi por sorte ou algo do acaso. Literalmente foi um preparo que você teve ao longo da sua jornada que fez você, assim como José do Egito, saber administrar todos, né, os seus recursos, todos os seus bens materiais e construir aí, né, a vida sem limites que você está querendo viver. Curta esse vídeo, comenta que estou construindo a minha vida sem limites, compartilhe e para você que deseja, né, administrar bem, com sabedoria, com estratégia, com metodologia, estou deixando aqui o formulário de intenção do meu processo de mentoria. É só preencher que eu entro em contato, a gente esclarece as dúvidas e se fizer sentido, a gente muda essa realidade financeira aí, né, com mais leveza e com menos tempo. Não quer dizer que você não consiga sozinho, porque tem N informações aqui no canal e em outros, né, vários livros, mas se você quer potencializar isso,
esse é um caminho, né, de você mudar essa realidade. E continue por aqui, porque daqui a pouco tem novidade nesse canal e vai ser divulgado aqui para vocês de primeira mão, tá? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.